Banca CESP 2019, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e cominar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Investigador de Polícia. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Item correto. O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, cominar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente, e também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Item errado. O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas,
que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. Banca CESP 2017, PC Delegado de Polícia. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o ou a. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Banca CESP 2015, TJ, cargo juiz.
Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Banca CESP, 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Banca CESP, 2012, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas como majorar penas. Nem mesmo medida provisória, diploma legislativo emanado do Poder Executivo, poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência. Banca CESP, 2013, DPEM, agente penitenciário. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados. Item correto. As penas de banimento de trabalhos forçados não são admitidas no direito penal brasileiro por força do que dispõe a Constituição Federal. Artigo 5º. Não haverá penas, letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Letra B, de caráter perpétuo. Letra C, de trabalhos forçados. E letra D, de banimento. Banca CESP, 2013, DPEM, cargo agente penitenciário. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático constitui crime insuscetível de graça ou anistia. Item errado. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo. A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal, é apenas inafiançável e imprescritível. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. A reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Observação:
A banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão. A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica. Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto. A lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência, mas em determinados casos a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. Banca CESP 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Item correto. A lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies do gênero extraatividade. Banca CESP, 2019, TJ, juiz substituto. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Letra A, excepcional. Letra B, temporária. Letra C, corretiva. Letra D, intermediária. A alternativa correta é a letra B. Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui um prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingido o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei.